Então, vocês estão aí vendo o slide de Shiva no pôr do sol. Então, esse slide, dentro da mitologia dos asanas, Shiva, né, no Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Shiva tem uma grande importância porque ele é como o pai do yoga, o criador do yoga. Então, ele era, nos primórdios, né, ele era um bailarino lindo, maravilhoso, com movimentos, e que esses movimentos eram tão harmoniosos e deixava o corpo das pessoas e dos discípulos tão bonitos que foi depois compilado por Patanjali, que deu, então, o Shiva é o criador do yoga por conta dessa harmonia do corpo que ele apresentava, né? E a gente vai ter uma aula sobre, sobre os deuses, a mitologia indiana, e a gente vai estudar sobre Brahma, Vishnu e Shiva. Então, aqui eu tinha colocado a meditação, mas eu vou mandar para vocês depois. Vocês podem estar ativando essas meditações para poder a gente trabalhar em casa. Então, vamos começar a analisar os asanas. O primeiro asana a analisar é Chaturanga Dandasana. Chaturanga Dandasana é um asana que fala de uma equanimidade, de desafios. Eu vou mostrar já já o asana. Para frente, então, é esse o Chaturanga Dandasana. Muita gente se queixa, eu sinto dor no ombro, eu sinto dor no pulso. Como é que eu faço? Aqui são as variações. A, B, C e D são as variações desse asana. Mas quando a gente executar cada asana, a gente deve estar ligado também no corpo, né, emocional, como essa equanimidade frente aos desafios. Então, o simbolismo desse asana é justamente equilibrar, deixar a gente equilibrado frente aos desafios da vida, porque o corpo físico está todo conectado com o corpo emocional, com o corpo etérico e com os outros corpos invisíveis do nosso corpo. E há um alinhamento em todos os chakras dentro desse corpo. E à medida que a gente vai executando ele, a gente vai fortalecendo os ombros, fortalecendo o pulso. Eu mesmo tinha um problema, doía muito meu pulso em algumas asanas de braço. E o túnel do carpo foi alongado e eu não sinto mais dor. E a gente pode também colocar um tijolinho, que eu vou no final falar um pouquinho, mostrar para vocês sobre isso. Quem não tem força suficiente no abdômen, não distribui o corpo direito. Então, a respiração faz com que a gente conecte essa energia, distribuindo essa energia para todo o corpo. E aí, quando eu falo sempre, eleva o ânus e abre a garganta, há uma conexão dos vaius, dos ventos, e esse vento, quando a gente está com o ânus conectado, com a garganta conectada, faz uma conexão para deixar a energia dentro do corpo ou escapar a energia. Então, por isso que o assoalho pélvico, a parte do corpo do assoalho pélvico, é muito importante essa consciência, para que a gente possa reter a energia no corpo e para que a gente não fique tão cansada, tão esgotada. Qual é a frase desse asana? Centrado na equanimidade da minha essência, acolho os desafios com firmeza, serenidade e objetividade. Então, dentro da frase, a gente deve estar com esse sentimento na hora da prática do asana.
Então, não realizar só o asana com o corpo físico, mas sim gerando toda essa intenção de equanimidade, para que a energia vital vai sendo se canalizando em toda a coluna vertebral, no corpo sutil. Então, dentro do asana, se a gente tiver a coluna vertebral com a respiração consciente, a gente vai estar trabalhando toda essa energia, gerando no corpo toda a equanimidade, toda a tranquilidade e, ao mesmo tempo, a leveza. O segundo asana que a gente vai trabalhar é o Malasana. Malasana é cócoras. Malasana é o nome em sânscrito, cócoras que significa ou guirlanda. Então, as palavras desse asana é suporte nutritivo. Qual é a frase? A frase do Malasana, que é excelente para as mulheres grávidas. Mulheres grávidas têm que, necessariamente, para ter um bom parto, fortalecer o assoalho pélvico e trabalhar essa consciência do períneo, para poder os ventos, os vaius, na hora do parto, ajudar essa expulsão. Então, no suporte nutritivo da vida, olha que lindo, acolho os desafios do cotidiano com segurança e fluidez. Então, ao realizar esse asana, repare que as costas estão eretas, os braços estão firmes, ajustados no joelho. Os pés, eles podem estar voltados lateralmente ou frontalmente, mas é muito importante estar com a consciência desse períneo bem ativo. E a consciência que a gente deve estar na hora de estar fazendo asana é justamente esse acolhimento dos desafios cotidianos e trazendo esse suporte nutritivo da terra. E para que a terra ajude a não está correta, porque a gente deve evitar, a coluna deve estar completamente ereta. Vocês veem que essa mulher grávida, que muda como é que o centro de gravidade da mulher grávida muda. E ela consegue estar sustentando a barriga, né? Está sustentando o centro de gravidade, porque a coluna dela deve estar forte. Então, essa é uma postura que não é correta. Então, essa postura, o Malasana, ela ativa a energia da terra, ela ativa a força de fluidez do topo da cabeça ao centro da terra, tá? Então, outros benefícios, ele cultiva essa postura, cultiva o sentimento de confiança. Por favor, desliga o som, quem está com o som ligado. O sentimento de confiança no suporte da própria vida. Então, é um convite a acolher os ciclos da vida com toda a segurança, fluidez e equanimidade. Daí eu coloquei o Shiva Lingam, que na Índia é muito comum. Isso aqui representa o Falos, isso aqui representa a Dione, que significa o suporte da vida, a criação, né, da criatividade. O Falos masculino com a Dione feminina e está acolhendo e dando uma nutrição de suporte energético para a vida. Então, este da Índia, eles, eu já falei, acho que isso para vocês, eles lavam com leite, é um ritual belíssimo, que chama Shiva Lingam, e é representado pelo princípio masculino e pelo princípio feminino, num equilíbrio entre o yin e o yang.
E esse Shiva Lingam também representa a Shakti, representa a Ione, o destruidor, né, Malashiva, e Brahma, que é o criador, está na base da base do símbolo, né? E Vishnu, que preserva, é representado pela energia feminina, a energia da preservação da vida, que é representado pelo feminino. Olha que coisa linda o simbolismo da cultura indiana para a criação da vida. Brahma, o criador, preservador Vishnu e Shiva, que é o destruidor. Mas não é o destruidor no sentido de destruir, o destruidor para tirar o velho e renovar o novo, no sentido da renovação. Então, eles cultuam esse simbolismo o dia e noite. Então, aqui tem vários significados essa figura representativa de Brahma, de Vishnu, de Shiva, que é aquele que tudo vê. Aqui é o Shiva Linga, né, representado em todos os lugares, em muitos lugares que a gente vai na Índia, a gente vê essa representação do Shiva Linga, tá? Que é um templo onde existe toda uma reverência. O terceiro asana é o Apanasana. O Apanasana é um asana muito importante, porque é um asana de limpeza. Ele é até considerado como um kriya. Então, vocês estão vendo que todos os asanas trabalham os vórtices de energia, trabalham os chakras. Os chakras sendo ativados, primeiro o chakra Muladhara, segundo Svadhisthana, junto com a respiração consciente, está sendo ativado na execução dos asanas. Então, a postura A é a postura inicial, instala a postura, estica a perna, inspira para ativar o abdômen e expira, aperta a coxa no abdômen e quem pode eleva o queixo ou a testa para fazer uma limpeza. Isso faz o quê? Isso enxuga os órgãos internos. Mais adiante vocês vão ver os órgãos eles ficam entumecidos de sangue, de excretas celulares, toxinas que não servem. Quando a gente realiza esse asana com toda a consciência dessa execução, a gente está limpando o nosso corpo por dentro. Por isso que ele é considerado um kriya. Apanasana. Qual é a palavra dentro do simbolismo mitológico? Eliminação saudável. Nós vamos eliminar as toxinas que não servem mais e vamos repor inspirando energia vital. Ao eliminar, qual é a frase? Ao eliminar o que não precisa mais, naturalmente eu vou descansar na segurança e no conforto da minha verdadeira natureza. Qual é a minha verdadeira natureza? A natureza divina. Somos cheios de defeitos, somos cheios de erros, somos cheios de poluição mental e a gente não descansa na natureza divina. Quando a gente realiza os asanas com consciência, a gente aprende a descansar na nossa natureza divina. Apanasana. Apana significa vayu. Vayu são os ventos internos, aquilo que eu falei no início, onde a gente vai inspirar energia vital. Se a gente quer que o nosso corpo fique cheio de saúde e vitalidade, a gente faz uma leve contração no ânus genital para reter essa energia. Mas o Vayu, dentro do Apanasana, executando esse asana com a consciência do períneo, a gente vai equilibrar as funções do sistema eliminatório, urinário e reprodutivo. Então, o primeiro e segundo chakra, que são responsáveis pela eliminação do nosso sistema, as toxinas que não servem mais, que vão estar sendo eliminadas pelo rim, a gente vai estar equilibrando a nossa saúde, quando a gente faz com consciência, tá? O exercício.
que mais que o Apanasana realiza? Ele é benéfico para constipação intestinal e cólicas menstruais. Quem tem cólica todo dia deve realizar durante o período menstrual esse asana. Intestino preso, consciência da respiração e consciência da contração do abdômen, né, do músculo abdominal. Quando eu te falo no asana, bota o umbigo nas costas. O umbigo nas costas vai lavar os seus intestinos, vai eliminar, fazer com que elimine aquilo que não serve energeticamente, fisicamente do seu corpo. Dentro do emocional, a gente vai aquietar a mente nesse asana. Relaxa o sistema nervoso e otimiza esse poder. Quando o sistema nervoso é relaxado, esse poder de eliminação das toxinas do nosso corpo é ativado. Então, eu coloquei aqui uma figura mitológica, que depois Júlio pode nos ajudar, que foi um tema de uma aula que ele deu, que eu gostei muito, dentro desse sistema, né, de asanas criado pelas figuras da mitologia indiana. Então, todo o nosso corpo interno, os intestinos, são ativados, por isso que melhora a eliminação de excretas de fezes dentro do nosso corpo, com a realização, e regula os intestinos. Né? Quem tem prisão de ventre é excelente realizar esse asana. O mantra, não vai dar tempo a gente fazer esse mantra, mas depois eu vou pedir a Júlia para separar esse mantra e mandar para a gente. Eu tenho esse mantra e a gente faz ele separadinho para vocês verem. Dentro da aula, eu já falo essa oração. Esse mantra significa: isto é perfeito, aquilo é perfeito, o que vem da perfeição é perfeito. O que fica depois da perfeição é perfeito. Se o perfeito for retirado da perfeição, que haja paz, paz e paz. Então, esse mantra é muito bem simbolizado dentro dos asanas, e a gente vai ter uma aula só de mantras para a gente entender o significado dos mantras. Mas muitas vezes eu faço uma oração no final, no início da aula, para poder a gente internalizar cada vez mais toda essa sabedoria interna. O mantra é Om Purnamada Purnamadi Mantra. Então, vamos passar para outro asana, que é o Yoga Nidrasana, que é o sono yoga. Então, eu vou já adiantar, é esse asana. O Yoga Nidrasana é este asana. Este asana é de grande benefício. Por quê? Ele ativa a energia do Muladhara Svadhisthana, do Manipura. Todos os asanas ativam o Manipura, porque o Manipura está no centro do corpo. Mas esse asana faz uma leve reversão, digamos assim, no Muladhara. Então, a energia ela deve estar sempre como um cálice, uma água, uma areia, que a gente vai renovando a água dentro do copo, ativando os líquidos internos. Esses são os benefícios do yoga. Então, no Yoga Nidrasana, no Sono Yoga, qual é a palavra? A palavra dentro da mitologia é presença serena. Eu repouso na presença serena que me conduz às profundezas ilimitadas do ser real. Então, quando a gente estiver realizando o asana, não que isso vai estar no cognitivo, mas a sensação, é isso que eu pretendo, que eu busco em mim, e eu quero passar para os alunos que praticam comigo, essa essência dessa presença sem palavras. Então, a gente vai sentir a presença desse repouso
que conduz a profundezas ilimitadas do ser real, sem estar no cognitivo. Então, começar a perceber, além das palavras, fora da mente, qual é a sensação que esse asana me tem. Se é uma sensação de descanso, eu vou respirar dentro de mim mesmo para eu estar ativando esse metabolismo energético dentro de mim. E quais são os benefícios desse asana, do Yoga Nidrasana? A coluna é completamente alongada para frente. Há uma sensação de prazer. Esta é uma das melhores posturas de flexão para frente, né? Nem mesmo o máximo de alongamento, que é o Paschimottanasana, dá a mesma sensação de exercício adequado, conforto e repouso, oferecidos pela prática correta desta postura, tá? Então, a gente vai estar ativando os nossos órgãos internos, a gente vai estar enxugando os nossos órgãos internos. Por isso que o yoga é tão importante, porque a gente vai estar equilibrando todos os sistemas dentro do nosso corpo. O sistema digestório, olha aqui o pulmão, o coração, e quando a gente trabalha, traz os membros inferiores, apertando esses vísceras para dentro, e a gente vai trabalhando também o nosso diafragma, a gente vai estimulando o coração, o pulmão, ativando e limpando todos os sistemas internamente. Esse asana também tonifica os rins, o fígado, o baço, os intestinos, a vesícula biliar, a próstata e a bexiga. Olha que delícia, como é importante fazer esse asana e quanto benefício a gente leva para todos os órgãos internos. Porque os órgãos abdominais, eles vão ficando livres de doenças com a prática regular dessa postura. Por quê? Num ser humano comum, que não liga para a alimentação, que não liga para a sua saúde, a gordura vai se penetrando nas vísceras. E essa gordura visceral é a causa de muitas doenças do corpo físico. Então, quando a gente faz esses asanas de yoga, se possível diariamente, a gente vai limpando os órgãos internos, enxugando sangue, vísceras de dentro. E aí a gente vai obtendo, obviamente, uma saúde muito mais exemplar, tá? Agora, olha só, eu já falei para vocês, aquela pessoa que come, que não faz exercício, que não tem consciência da coluna, a musculatura do abdômen fica flácida, toda a musculatura afrouxa. E eu, em consultório, já peguei muita paciente com diástase abdominal. A musculatura do reto abdominal se alarga toda, vai para um lado, vai para o outro, e aí os órgãos ficam tudo frouxo dentro, fabricando gordura, depósito de gordura, depósito de saúde propenso à infecção. Eu coloquei a ponte, mas eu não vou analisar a ponte ainda hoje. Eu achei essa postura muito interessante da ponte, porque, olhe bem, totalmente alinhada, a gente já teve aula de alinhamento. Os ombros recolhidos para dentro, os braços bem estendidos, olha só, a curvatura, o alongamento da cabeça, a contração, e isso é favorecido, olha o alinhamento dos pés perfeitos, empurrando o calcanhar, empurrando para baixo, a coxa, né, fazendo uma pressão para frente. Então, eu achei muito legal essa. E antes que eu perdesse ela, eu coloquei para vocês, mas a gente não vai analisar essa ponte hoje, esse exercício hoje, só para ilustrar. Vamos passar agora para o Chakrasana.
Chakrasana ou Chakrasana. Eu sempre, nos vários cursos que eu já fiz de yoga, de formação, esse nome Chakrasana, que significa pássaro do sol. Quando a gente está com o abdômen bem fortalecido, a gente sustenta essa coluna e sustenta esse equilíbrio. E as variações, o joelho pode ir para a cabeça numa expiração, alonga a perna, estica o braço. Essa consciência vai equilibrando o nosso equilíbrio físico. Quando a gente equilibra o físico, equilibra o emocional, equilibra a energia do nosso corpo. Quais são as palavras do Chakrasana? A palavra que a gente deve estar em mente na realização, mas não assim, a palavra no cognitivo. Na hora que a gente executar o asana, perceber qual é a sensação e tá fazendo uma ligação dentro da sensação com essas palavras. Eu estou me sentindo equilibrado, eu estou me sentindo determinado, um equilíbrio entre determinação e a leveza. Porque quando eu estendo os braços e a perna para frente e para trás, eu estou adquirindo uma determinação. Eu tenho um caminho a seguir, eu tenho uma força a caminhar, mas, ao mesmo tempo, eu não posso botar força do meu ego nessa história. Eu tenho que criar uma leveza dentro do meu corpo. E a leveza que eu crio dentro do corpo é justamente estando com o meu abdômen forte, estando com o equilíbrio e percebendo esse equilíbrio do corpo. Ele vai ficando leve. E qual é a palavra? Qual é a frase? A frase é: ao equilibrar a determinação e leveza, eu canalizo a minha energia preciosa para iluminar o meu propósito de vida. Olha que coisa linda! Então, estando no significado desse asana, olha só a sabedoria dos sábios da antiguidade que montaram todos esses exercícios com calma para você estabilizar dentro da parada, trazer esse cognitivo para a mente com essa sensação de determinação e leveza. Então, a determinação, a mesma determinação que a gente deve ter para prosseguir na vida, para atingir um obstáculo inatingível, mas o yoga vai nos dando essa consciência de atingir esse obstáculo. Além do mais, este asana, o chakrasana, cultiva o equilíbrio entre a determinação e a leveza, permite a conservação da energia do corpo e reflete em crescente vitalidade e clareza de direção na vida. Então, muitas vezes a gente vê a vida de forma distorcida. Muitas pessoas transitam de forma distorcida. Por isso, os atritos acontecem principalmente dentro da família. Mas quando a gente vai trabalhando o nosso equilíbrio, o nosso asana, a gente vai adquirindo essa compreensão, dessa compaixão e dessa leveza. Quais são os benefícios desse asana? Estabiliza a coluna, a pelve e ombros, fortalece o centramento da pelve. Lembra na aula passada como é importante a pelve estar equilibrada no centro, diminui escoliose, cultiva equilíbrio entre determinação e leveza, e no emocional nos ensina a conservar a energia, canalizando para clarificar o propósito de vida. Então, a gente vai aprendendo a canalizar essa energia para clarear o nosso propósito de vida. Olha que lindo é o significado mitológico e espiritual dos asanas de yoga. E eu coloquei aqui Amrita. Amrita é um néctar sagrado, porque nos povos da antiguidade acreditavam que existia esse néctar. Depois, se puderem, os professores de yoga falar mais sobre Amrita, que é um néctar sagrado que vai estar
sendo produzido pelas nossas glândulas internas, através da postura do yoga, através das posturas do asana. Então, Amrita significa o néctar da vida, a longevidade, o néctar da saúde, né? E o líquido da mitologia hindu e budista é a água da vida. O termo é conhecido nos Vedas, mais especialmente como soma. Então, eu já estudei como é Amrita, como néctar da vida, que é produzido pelas nossas glândulas, quando a gente faz uma respiração correta, estimulando todo o sistema glandular, que eu acho que a gente já estudou isso na aula de sistema endócrino e yoga. E então, essa respiração consciente junto com a ácida vai estimulando a Amrita dentro de nós. E na Índia antiga, nos Vedas, fala-se do soma. O soma é um líquido, é um líquido que dá estímulo da energia, não é a ayahuasca, é um líquido que eles extraíam de uma planta lá. Eu tenho até vários documentários sobre isso. Quando os meus alunos, quando eu levo para a Índia, eu passo até esses documentários, onde a gente vai entendendo o que é esse soma e que está escrito nos Vedas, né? Que é um líquido que dá muita energia, que é fabricado através de uma raiz de uma planta. O suco do soma, uma raiz, uma planta muito específica que só existe no Sudeste asiático, na Ásia. E aqui tem o ayahuasca e outras coisas, mas não é a mesma coisa, é outra coisa. Vamos passar agora para o Supta Padangusthasana. Esses nomes são em sânscrito, mas nem sempre eu falo os nomes em sânscrito. Ele significa a mão no pé, de costas no chão. Então, eu posso estar usando também um elástico, se eu não tenho uma flexibilidade no meu quadril, eu posso ajudar puxando com o elástico. E eu sempre faço esse asana, pega na cavinha do pé, ou flexiona a perna, pode abrir lateralmente, pode abrir frontalmente, para estar trabalhando toda a musculatura dos isquios tibiais na parte posterior do corpo. E quando eu respiro dentro desse músculo, eu vou estar trabalhando a extensibilidade, a minha saúde muscular, circulatória. Qual é a palavra desse asana? Esse asana é uma testemunha silenciosa. No silêncio acolhedor da minha essência, convido a dissolução de todas as tensões emocionais. Então, internamente, na hora da execução do asana, respira para dissolver as tensões emocionais, porque está tudo impregnado no corpo físico. Quando está impregnado no corpo físico, está impregnado no corpo emocional. Quando a gente tem essa intenção de dissolver as tensões, a gente vai aprendendo a relaxar dentro do asana. E quando a gente não é soltar o corpo mole, não, relaxar por dentro, a trabalhar um campo interno de um relaxamento por dentro, onde o corpo físico está ativado, mas a mente, com a respiração, está calma e tranquila. E se a gente se depara com algum obstáculo na vida, a gente vai estar com esse aprendendo a dissolver as tensões emocionais. Então, a gente não vai se envolver tanto no emocional, tá? Então, a dissolução das nossas tensões emocionais, quando a gente, com consciência, a gente respira nesse asana. Tocamos o nosso próprio pé. Na Índia, eles, digamos assim, eles reverenciam os pés do discípulo. Tanto que um discípulo, quando a gente senta em posição de lótus, quando a gente está em qualquer aprendizado, em qualquer aula na Índia,
a gente não coloca os nossos pés na direção do mestre. Porque a gente acredita, eles acreditam que há impurezas energeticamente nos pés. Então, a gente nunca coloca os pés. Mas quando a gente toca o nosso pé, há toda uma simbologia de reverência. Reverência à nossa verdadeira natureza de plenitude, que vai sendo experimentada e reconhecida à medida que as tensões físicas e psicoemocionais vão sendo liberadas como uma testemunha interior desperta. Então, a gente já teve aula dessa testemunha interior, que a gente vai ativando, por isso que na aula de yoga é silêncio, não tem fala, não tem conversa, não tem tititi. Eu não acredito na aula de yoga que está a professora conversando, você tem que concentrar a mente em você. Então, quais são os benefícios desse asana, do Supta Padangusthasana? Os benefícios são: com a prática deste asana, as pernas se desenvolvem corretamente. O nervo ciático, ou de paralisia das pernas, tirarão grandes benefícios desse asana. Então, quem tem um ciático doente, inflamado, faz esse asana e respira no nervo. O sangue é levado a circular nas pernas e nos quadris. E os nervos dessas áreas são rejuvenescidos. Olha aqui quanto nervo existe no quadril, e o sistema ciático está aqui, o ciático. Quando a gente alonga esse ciático não vai doer, vai criar espaços internos para evitar dor. Outro asana é o Pindalasana. Pindalasana, eu amo esse asana, porque o Pindalasana, a gente fica de 4 apoios, faz uma grande curvatura na coluna, expirando, queixo no externo, inspirando, abre o ânus e abre a garganta. Para esse vai-u ter circulação. Água parada apodrece, vento parado dentro do nosso corpo apodrece os nossos órgãos, cria doenças. Então, esse asana, olha que lindo, vai gerando toda uma comunicação interna na nossa coluna. E todos os chakras são ativados, porque a gente vai estar flexibilizando a nossa coluna. Então, quando a gente realizar o Pindalasana, a gente tem que realizar percebendo essa sensação de cura interna. Então, a mesa ou o gato. Qual é a palavra? A palavra é equilíbrio entre a estabilidade e a fluidez. Olha que legal. Eu tenho uma coluna que é fluida. O povo fica com dor na coluna, dor nas costas, porque cria rigidez. Rigidez na mente, rigidez no corpo, rigidez no corpo, rigidez na mente. Flexibiliza essa coluna que a rigidez vai diminuindo. Quando a rigidez do nosso corpo vai diminuindo, a energia vai circulando, menos doença, mais vitalidade, mais força, mais vigor, mais coragem, mais energia do bem a gente vai conseguir. Confiante na estabilidade da Terra, aprendo a fluir com os ritmos da vida. Então, o apoio me dá uma grande estabilidade na Terra, mas, ao mesmo tempo, eu vou criar uma flexibilidade na minha coluna para mim poder fluir com os ritmos da vida. Aceita os ritmos da vida. Aceita aquilo que vem, aceita que não sofre. Esses 4 apoios representam também os 4 pontos cardeais. Então, quando a gente está equilibrando o norte, equilibrando o sul, equilibrando o leste, representado pelos campos do nosso corpo, nos 4 apoios do nosso corpo, e a cabeça, a gente está equilibrando a saúde e fazendo com que a energia dos polos da Terra adentre e circule no nosso corpo. E a gente vai aprendendo com a fluidez do gato. O gato é fluido. E o gato limpa a energia da casa.
essa questão, né, da sabedoria do gato, que limpa a energia de todas, quando as pessoas chegam carregadas, o gato limpa, e as pessoas mais leves, os gatos sentem a leveza dessa pessoa e vai para junto, para poder ajudar no equilíbrio. Então, essa postura do gato, ela dá estabilidade física, mental e emocional. Aprofunda a nossa habilidade de encontrar estabilidade e fluidez perante os desafios da vida. Então, se eu tenho um grande desafio, é importante que eu trabalhe esse desafio com fluidez. Eu nunca me esqueço, ela está viva, ela tem uns 90 anos hoje. Eu estava com ela, foi visitar minha mãe quando estava no hospital, e ela devia ter uns 80 anos na época. Ela tropeçou num algum obstáculo no caminho e ela caiu tão leve, tão mole. E eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa. A forma que ela caiu, como um gato, com essa fluidez, fez com que ela não tivesse nenhuma contusão. Ela levantou, eu tomei um susto, eu digo, que coisa maravilhosa. Como essa sabedoria, ela não faz yoga, mas eu acho que ela tem uma grande sabedoria no corpo. E para quem não tem, como eu, vai ter que aprender com yoga mesmo, né? Então, essa fluidez perante os desafios da vida, no emocional, aprofundando a nossa habilidade para encontrar esta estabilidade e fluidez, já falei, perante os desafios. Quais são os benefícios? Cultiva a flexibilidade da coluna e a estabilidade. Ajuda a dor nas costas, diminui dor nas costas. Cria estabilidade e força nos punhos, cotovelos, ombros, quadril, joelho. Dissolve as tensões crônicas do diafragma. O diafragma é um músculo super importante, porque quando a gente inspira, que ele sobe, ele massageia as nossas vísceras, coração e pulmão. Por isso que fazer exercício com essa consciência do diafragma é super importante. O emocional vai equilibrando. Inspira, o diafragma sobe, massageia os pulmões e o coração. E quando expira, desce, massageia os órgãos que estão abaixo. Então, esse músculo que a gente não liga, ele vai se atrofiando se a gente respira errado. Quando inspirar, a barriga sobe. E quando expirar, o umbigo nas costas. Vamos passar agora para o Adho Mukha. O Adho Mukha, Mukasana, né? Que é o cachorro com a cabeça para baixo. Muita gente, isso é maravilhoso, esse exercício, porque olha só quantos músculos ele está trabalhando. Além dos nervos, ele está trabalhando a tíbia, ele está trabalhando o tibial anterior, ele está trabalhando os músculos dos gêmeos, os gêmeos, que é um músculo que ativa com grande tensão, e o solear que está juntinho dele. O quadríceps está sendo alongado, os músculos isquiotibiais também, mas muito mais toda essa musculatura posterior do tronco está sendo toda ativada com o cachorro olhando para baixo. E isso dá saúde? Sim, porque eu vou estar respirando em toda a extensibilidade. Na aula passada a gente viu o que o nosso corpo é todo ligado dentro de todo ligado, desde os pés até a nuca. Então, a gente vai estar trabalhando toda essa extensibilidade. Aqui eu coloquei o errado. Errado fazer curvatura. Errado fazer o pescoço para cima, porque vai cortar a energia. A cabeça tem que estar no prolongamento da coluna. A coluna torácica bem para baixo. O tórax com protusão. A coluna lombar sem curva. Então, a gente tem que, não é errado apoiar a ponta dos pés para facilitar a postura, não. É o calcanhar que vai chegar para poder fazer todo esse alongamento. Outro erro, dedos unidos. As mãos têm que ter uma base de pata de força.
base no chão, para criar uma base interna profunda. Para a gente regular essa postura, a gente pode fazer isso. Olha a diferença. Se eu não tiver toda a flexibilidade, curva um pouquinho o joelho, alonga o calcanhar, bota para baixo, que quer chegar. À medida que a gente vai expirando, a gente vai causando uma extensibilidade na região poplítea aqui do joelho, da posterior do joelho, que é uma área de muita tensão, e vai alongando isso. A cabeça no prolongamento, os braços estendidos, as mãos espalmadas no chão. Olha que lindo o corpo equilibrado, sem dores e com a maior extensibilidade possível, mesmo que não consiga chegar com o calcanhar no chão. Utikatasana, a cadeira. Esse asana é muito importante para estabilizar a energia do nosso corpo, criar uma força. Eu digo sempre, quando faz a postura da cadeira e eleva os braços, é como se você estivesse com a espada cortando todos os obstáculos do seu caminho. Quais são as variações? Vamos fazer até, se eu lembrar, vamos fazer essas variações na próxima aula, que o cotovelo pode ir no joelho, a extensibilidade dos braços e fortalece. Aqui já é mais difícil ficar na pontinha do pé equilibrando esse aço. Mas as variações são essas, pode fazer esticado na coluna, enquanto não consegue, não tem força suficiente na musculatura do quadríceps. Qual é a palavra deste asana? Do Utikatasana vai nos dar o poder pessoal. Poder pessoal dentro de um equilíbrio. De posse, né? Do meu poder pessoal, está errado aí, gente, escrevi errado. De posse do meu poder pessoal, eu transmuto os desafios na luz que me guia a cumprir o meu papel singular na teia da vida. Olha que coisa linda. Então, com esse asana, eu vou com essa consciência transmutar e cumprir o meu papel na vida. Então, vai me dar força para saber qual é o meu propósito de vida. O que eu vim fazer aqui? Primeira aula que a gente teve foi com essa intenção. O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Então, esse asana, respirando nesse equilíbrio, vai nos ajudando a obter essas respostas, saindo até do mental e entrando em um outro ponto, que não é o ponto da mente superior. E esse asana também nos convida a reconhecer a nossa identidade espiritual, tomar posse de poder, transmutar os desafios diários e que me dá uma direção, um norte. Incentiva a manifestar o nosso papel singular na vida, em cooperação com a teia da vida. Então, a teia da vida, qual é a teia da vida? A gente tem um trabalho aqui a realizar. Como é que está o meu mental, o meu financeiro, o meu social, o meu espiritual? Olhe quanto o ambiente, o meu emocional, o familiar, o meu profissional. Olhe quanta coisa a gente tem que equilibrar na teia da vida. Então, o mental deve estar equilibrado com o físico para poder a gente transitar e transmutar esse propósito de vida e equilibrar esses vários ângulos da nossa vida, né? E aí a gente vai começar a florescer com um equilíbrio perfeito. Então, quais são os benefícios desse asana? Cadê? Utikatasana. Utikatasana vai nos romper a rigidez dos ombros, vai corrigir deformidades, tornozelos vão ficar mais fortes, músculos e pernas vão se desenvolver harmoniosamente e uniformemente. Quem faz yoga tem um corpo harmonioso.
Então, um corpo alongado. Então, eu vou estar trabalhando toda a musculatura da parte posterior da perna, os flexores, né? E toda a musculatura gastroquinêmica. Vou adiantar que a gente já está no adiantado da hora. Então, o diafragma, como eu falei, ele se eleva quando a gente respira naquele asana, no Dikatasana. O diafragma é elevado, e isso suavemente vai massageando o coração. Os órgãos abdominais e as costas ficam tônicos, fortalecidos. E o peito é convidado a expandir-se, a uma expansão. Então, aqui está o diafragma. Quando a gente respira nas posturas, a gente vai massageando o coração, os pulmões, fazendo com que as trocas celulares se façam de forma a beneficiar a nossa saúde, expulsar o que não serve mais, junto com o gás carbônico. O Dikatasana também fortalece e estabiliza todas as articulações, ativa o poder digestivo, beneficia o sistema cardiovascular, nervoso, respiratório, reprodutivo e eliminatório. Então, olha só, todo o nosso corpo é integrado. E quando a gente respira com consciência, a gente vai trabalhando desde o sistema nervoso central, periférico e etc. Então, esse asana nos convida a trabalhar toda a fortaleza, principalmente das articulações. Então, a articulação, ela vai ficar, forte quando a gente equilibra o corpo na articulação do pé. Ela vai se equilibrando dentro desse sistema, tá? Sistema digestivo vai ganhando saúde e vigor. Quando a gente pratica os asanas com consciência, o fígado é metabolizado, a vesícula, o pâncreas, o intestino, o reto, tudo vai sendo massageado internamente. E, como eu falei, as excretas, os rins vão sendo ativados para eliminar o que não serve mais. E a suprarrenal, que é responsável por hormônios importantes no nosso corpo, vai sendo ativada. Então, dentro dos asanas de yoga, a gente vai ativar o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema ósseo e o sistema muscular. Então, quando a gente faz o asana com significado, sentindo a sensação, a gente está trazendo benefício para os 6 sistemas do nosso corpo físico. E o nosso emocional vai cultivando a autoestima. A gente vai aprendendo a se amar cada vez mais. Dandasana, eu acho que é o penúltimo, deixa eu ver se é o último. Ixi, ainda falta coisa, viu? Ai, ai, ai. Mas vou andar rápido. Vocês entraram atrasados, tá? Então, Dandasana é como um bastão. Vai estimular todo o nosso sistema. A palavra é alinhamento de todas as dimensões do ser. Eu me mantenho firme como um bastão, alinhado com a plenitude da minha essência, frente aos desafios da vida. Se mostre. Eu estou dando aula virtual, eu digo, meu Deus, os alunos não abrem a câmera, ninguém quer mostrar a cara. Na realidade, é como ela é. Por que eu vou me esconder? Eu tenho que me mostrar para poder a vida me beneficiar. Sem vergonha de ser feliz. E daí? Eu tenho minhas limitações? Sim, mas estou trabalhando para me melhorar a cada dia. E Dandasana, Danda se refere à medula espinhal. Lembra? Dentro da coluna tem a medula. Simbolicamente, ela está representando o canal sutil, já estudamos isso na aula de anatomia sutil. Encontrar o nosso verdadeiro eixo, experimentar o equilíbrio da nossa real natureza, através da expansão da consciência em todas as dimensões do ser e esferas da vida. Olha que coisa linda isso.
Então, a gente vai ativando todas as dimensões do nosso ser para equilibrar todas as esferas da vida, no físico, emocional, profissional, familiar, equilibrando aos pouco a pouco, passo a passo. Quais são os benefícios do Dandasana? Alivia a sensação de inchaço no abdômen, devido aos gases, reduz as queixas gástricas, reduz a gordura na linha do abdômen. Vamos fazer yoga com consciência para trabalhar todos os nossos sistemas. E quando o sistema digestivo está inchado, cheio de líquidos, de sangue, de pus, de gordura, aí as nossas incha e é uma porta aberta para bactérias. H. pylori, outros tumores, outras gastrites, etc. E além de criar uma estabilidade pélvica e escápula. Na cintura escapular, eu coloquei esse rapaz aqui de costas, que se vocês verem direitinho, ele está com a escápula, olha aqui, ó, a escápula bem desalinhada. Uma para um lado, outra para o outro. Quando a escápula está aqui, aí entumece, então a escápula desalinhada desalinha a pelve, desalinha o corpo todo. Então, a gente tem que fortalecer o centramento da pelve, tracionar a coluna e respirar entre as escápulas. Então, quando eu faço esse exercício, que eu levo energia para abrir as minhas escápulas, eu estou alinhando o meu corpo, trazendo saúde e equilibrando os músculos internos. Lembra que eu falo sempre, yoga trabalha de dentro para fora. O ilho Pessoas, ele é um músculo que desestabiliza o corpo. Quando esse músculo está fraco, repare que um está esticadinho, outro está mole. A pelve fica desalinhada. Quando a pelve desafrouxa, causa lacidez em todo o sistema ósseo. Então, a pelve, a crista ilíaca, deve estar bem organizada. E os asanas de yoga, principalmente os que levam, tipo Halasana, vai alongando e alinhando toda essa musculatura, né, pélvica. E quando essa musculatura pélvica do ilho Pessoas está desalinhada, leva a problemas na coluna lombar. A L1, L2, L3, isso vai afrouxando, isso vai criando dores, o núcleo pulposo vai extrusando, pisando o nervo, causando dores na lombar. Aqui mais uma foto do arco ilíaco, do ilho Pessoas, e todo o nosso corpo é integrado, né? Pessoas maior, pessoas menor, etc. As variações eu posso apoiar assim, eu posso usar blocos, posso usar faixas, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, posso ajudar com a parede, eu posso estar com uma das pernas elevadas, eu posso entrelaçar os dedos das mãos, etc. Eu posso ter várias variações. Então, aqui eu posso usar esse bloquinho. Quem não consegue chegar no chão, usa os bloquinhos. Eu não uso, mas pode usar. Usa, tá vendo, os bloquinhos para ajudar no asana. E o bloquinho para abrir a parte anterior do corpo. Pode usar os elásticos para ajudar a alongar a musculatura do corpo. E aí eu vou ter uma vida saudável, uma vida forte, uma vida equilibrada, uma vida cheia de motivos para ser feliz e para viver. Namastê. Então, eu vou agradecer a vocês com essa prece da Índia. Eu honro o lugar em você, eu honro o lugar em você, em que o universo inteiro reside. Isso significa o Namastê. Eu honro o lugar em que você, que é de amor, de integridade, de sabedoria e de paz. Quando você está neste lugar, em você e eu estamos juntos neste lugar. Em mim, nós nos tornamos um só.
O Deus que habita em mim reverencia o Deus que habita em você. Namastê. Finalizo aqui nossa aula de hoje com muita alegria, com muita tranquilidade, com muita harmonia.